Tá aí. Como nós anunciamos, com muita expectativa, o Wagner Amaury Silva Carvalho, que é formado em fisioterapia na nossa faculdade aqui em Fernandópolis, na Fundação Educacional. Ele é missionário e ele é membro de uma ONG, a ATNI. Ele está no Distrito Federal e faz um trabalho muito sério com indígenas. Vou cumprimentar o Wagner, aquela câmera é a tua, Wagner, para você ficar à vontade de te ver lá no monitor. Primeiro eu quero agradecer ao material que você trouxe para que nós possamos mostrar aqui, vamos mostrar. Confesso a vocês que tem cenas tão fortes que para esse horário tiveram que ser cortadas algumas. Mas nós vamos falar sobre essas cenas. E o Wagner está aqui conosco, a sua presença, um abraço, obrigado, Canal 10, boa tarde. Boa tarde aos amigos aqui de Fernandópolis do Canal 10. É uma alegria sempre poder estar aqui em Fernandópolis e poder falar de um trabalho que tão bonito e tão polêmico no Brasil, né? Falar sobre povos indígenas, falar sobre o que acontece com os povos indígenas hoje no Brasil e poder mostrar para os telespectadores aí um pouco da situação dos povos indígenas, principalmente na questão do infanticídio, que é onde eu atuo lá em Brasília, né? Nós trabalhamos na ONG ATNI, Voz pela Vida. É um trabalho social que visa resgatar vida de crianças indígenas condenadas à morte em algumas tribos. Esse trabalho já existe há 6 anos, né? Foi fundada por um casal de missionário, Márcia e Suzuki, que viveram 10 anos dentro de uma aldeia chamada Suruahá e presenciaram esses fatos e trouxeram para fora da selva, né? Veio para ser voz aqui no Brasil e mostrar para a sociedade o que acontece entre os povos indígenas. E de certa forma isso não foi bem aceito, porque é um tabu hoje no Brasil, né? E nós estamos lá nesse trabalho, trabalhamos hoje com cerca de 5 etnias do Brasil. Temos uma ONG chamada ATNI, Casa das Nações, onde recebemos famílias que não querem mais sacrificar seus filhos. E lá nós damos todo o suporte para eles na área de saúde, educação e cultura, né? Apresentar a sociedade do branco, que é o que eles nos chamam de branco, para que eles entendam um pouco da nossa vida e do nosso contexto. Wagner, como eu disse, ele é formado, tem curso superior, formado em fisioterapia, na nossa Fundação Educacional, casado, missionário. E eu quero chamar a sua atenção, porque daqui a pouco você vai ver algumas cenas que você nunca viu. Ô Wagner, quando você fala do infanticídio, que é a morte de crianças, que ocorre lá na selva? Hoje no Brasil nós temos em torno de 220 etnias no Brasil catalogadas. Talvez isso seja uma novidade para você que está nos assistindo. 220 etnias, cerca de 15 a 20% dessas etnias ainda praticam esse ato nocivo, que é a morte de crianças. Isso acontece devido a uma criança ser gêmeos, trigêmeos, filho de mãe solteiro, principalmente deficiente físico. Algumas tribos no Brasil, eles acreditam que essas crianças são amaldiçoadas e eles enterram essa criança viva, porque eles acreditam que enterrando a criança viva, eles estão enterrando a maldição junto também, né? Então isso é o que eles acreditam. Nós não estamos aqui para dizer que o índio é mau, que ele é ruim, que ele tem que ser preso, não. Isso eles aprenderam desde os seus antepassados, né? Nunca ninguém chegou para eles e falaram que isso é errado. Para eles isso é certo. É uma cultura. É uma cultura nociva, né? É uma prática nociva que não está de acordo com a Constituição brasileira, não está de acordo com a ONU e não está de acordo com a palavra de Deus. Ô Wagner, você disse gêmeos são sacrificados, trigêmeos e aqueles que também são filhos de mãe solteira. Existe isso nas tribos indígenas também, de ter a mãe solteira?
Isso, hoje existe porquê. Vou explicar por quê. Filho de mãe solteira, há um clã, né, nas famílias. Isso é muito humilhante para uma família, uma mulher solteira ter um filho. Então o chefe da família, ele se sente muito humilhado. Então isso é um dos motivos também para a criança ser rejeitada. E com o pai da criança, acontece alguma coisa? Não acontece nada. Então é um certo machismo também entre os índios. Um certo machismo, porque a mulher ela não tem voz nos povos indígenas, né? Quem manda sempre é o homem. O homem é a autoridade, é ele que decide, é o chefe da família que decide. O marido não quer o filho, ele não quer de jeito nenhum. A mulher também não pode ficar, eles vão sacrificar essas crianças. Há quanto tempo você está nessa ONG lá, Wagner? Eu estou há 4 anos, né? Quando eu me formei aqui na FEF, eu fui para Porto Velho, Rondônia, para trabalhar, e lá eu me deparei com essa questão, né? E eu vi, assisti os vídeos, conheci as pessoas que passaram por isso, vi testemunhos, e realmente isso me tocou. E eu pensei comigo, a faculdade que eu fiz, né, eu fui jogador de basquete aqui em Fernandópolis, tive um tempo muito bom aqui na área do esporte, e através do basquete eu consegui a bolsa da faculdade e não paguei nada. E aquilo foi mexendo comigo e falou, olha, eu não paguei nada na faculdade, eu também não vou pagar nada para atender as crianças. Então aquilo me deixou muito sensível, porque tinha uma criança com deficiência física e o próprio irmão indígena estava tentando ensinar ela a andar. E eu falei, não, eu sou formado e eu preciso ajudar esses povos. Então eu larguei meu emprego e começamos um trabalho, eu e minha esposa, de missões. Moramos 3 anos no meio da floresta, entre os povos indígenas e comunidade ribeirinha, conhecendo um pouco da causa, né? E agora estamos há 1 ano e meio em Brasília com essa ONG, né? Porque Brasília é o centro do Brasil e nós temos etnias por todo lado do Brasil, e é onde tudo acontece pelas questões do Congresso Nacional, onde todos os povos têm acesso em Brasília. Tem uma pergunta a fazer para o Wagner, porque eu anunciei aqui, inclusive, que aquilo que você aprendeu, e que eu aprendi na escola, aquela história dos povos indígenas, esquece, passa uma régua. Segundo eu tive uma conversa com o Wagner, no dia de ontem, quando nós marcamos essa entrevista, esse bate-papo, e você vai responder sobre isso, mas daqui a pouquinho, porque antes, eu quero aproveitar imagens que ele nos trouxe. E repito, algumas imagens, através da nossa edição, o Éder Branco fez o corte, você pode notar isso na matéria, porque são muito fortes para esse horário. Muito fortes para o horário das 6 da tarde também, quando é reprisado, já meia-noite não. Mas nós temos aí aproximadamente 9 minutos, não tem? Ele vai voltar a falar sobre a vida dos indígenas, mas nós vamos colocar na tela esse material que o Wagner trouxe para nós e você acompanhe aí, mas acompanhe com muita atenção. Vamos lá. Meu nome é Sandra, sou índia terena. E na minha tribo me chamam de Elieté, mas acima de tudo eu sou mãe. Hoje minha vida é mais completa e alegre com a companhia da minha filha, a pequena Tenó. Eu lembro que meu pai contava que em algumas aldeias, quando nasciam deficientes, gêmeos ou filhos de mães solteiras, essas crianças eram sacrificadas. Eu pensava que matar crianças era uma prática que fazia parte do passado, mas descobri que meus parentes, em algumas aldeias, ainda fazem isso. Eu tenho acompanhado essa situação de infanticídio, essa daí não é de hoje que eu ouço falar, né? Vejo em várias comunidades. Alguns rituais são diferentes em cada povo, né? Mas na verdade tudo acaba na morte de uma criança. Se criança nascer aqui dentro da comunidade, ela se enterra. Nosso povo germinava, mapava, às vezes enterrava assim, vivo mesmo, às vezes pegava no nariz deles, matava. Nasceu, já faz buraco, já fica tudo preparado, né? Com buraco, tudo. Quando nasce, pegam e enterram a criança, né? Enterra vivo ou eles quebram no meio, né?
Coisa triste mesmo, que foi enterrado pequeno, rapazinho já. Não é mais criança, não. Eu próprio vi isso aí. Ontem estava comentando lá no meio da aldeia com o pessoal lá, né? Ele viu. Minha mãe teve esse homem aqui, como está na presença de vocês agora, com tudo na luta. A minha mãe lutou para matar. Ela saiu, foi embora para o mato. De lá ela veio falar assim: ô criança, vamos para lá, vamos lá no mato. Vai enterrar aquela criança. Que nós éramos gêmeos, né? Então o cacique José, ele interpretou errado, mas próprio meu povo me condenou à morte. Se daqui é minha criação, a mãe queria enterrar aí. A tia dela levou na casa da avó. Aí ficou 5 dias sem tomar leite. Aí eu falei pro meu marido que eu vou criar ela. Infelizmente, até hoje tem parentes que matam seus filhos. Saber disso me deixa muito triste. Inocentes que não têm chance de escolher viver são sacrificados. Vozes de crianças de diversas tribos são silenciadas para sempre. Eu fico triste com isso. Com essa prática, todo mundo sofre. Sofre o pai, sofre a mãe, a criança e quem luta para que a criança não morra. Então todos os indígenas que matam, isso, gêmeos, ou deficientes, eles sofrem. Ele mesmo sofre. Depois que analisa bem, né? Por que eles mataram? Então todos os seres humanos sentem, tem dor. Como no meu caso mesmo, até hoje eu não esqueço ainda. Porque eu estou vendo o menino, né? O crescimento dele. Aí eu penso ao outro também, poxa, eu deveria ter... Tinha pessoa também para me ajudar e para criar 2 crianças, falou isso, né? A mãe mesmo pensou no outro dia, né? Falou para mim, pô, o pessoal enterrou nossos filhos, hoje nós estamos só com uma. Então, esse é muito triste para mim como mulher, que nasce um gêmeo, mata um, cria só um. Como que fala, nasce deficiente, mata, enterra vivo. E na matéria na bui mati no falei matam. Na matéria hina ka kita na bui no. Triste né me tem nega. Bem, bate triste to. Piche bate. Me ati buti na né me tem nega hi. Na matéria no fe me tem nega me une. Ha na matéria hina ka kita. Na matéria na bua hata me ka ko me tem nega. Na matéria ya ne bona. Na bui ne que me atine me também que me une. Me rino vai que me une. Acho que não pode mais, não pode. Coitado, a gente fica pensando, pô, coitado do menino, que enterraram, pô. Eu fico triste quando eu vejo criança estar embaixo da terra. Eu fico feliz quando criança está em pé brincando. Eu também fico feliz em saber que a esperança está surgindo. Hoje tem parentes que estão escolhendo vida para as nossas crianças. Por isso fico feliz que pessoa que me ajudou, né? Ele é sargento Fortes, é meu pai, né? Ele me adotou como filho. Se não fosse eles, talvez estaria morto. Mas eu sinto, eu fico alegre porque talvez ele me salvou. Se ele não salvasse, eu também estaria morto. Aí veio 3. Ficamos antes felizes ainda.
Tamo da cavalo, boneco vai. Ina dinaza. Teka vira karima sakami kabi vira ani tekarima sarinari apua uhena panabi uhina panabi. Sibahani uhina ucai mahia datya hunari. Dire pupian. Dia era pona. Dia yang na potadi. Ele pa kibena. Matera pau. Yupe. Jadi mau vera eve. Igimbo witeko. Boi também. Sana ewe. Quando nasceu, foi rejeitado por seus familiares. Essa criança, no momento, mora conosco aqui em Brasília e recebe atendimento médico especial. Amalé nasceu numa das tribos brasileiras que ainda sacrificam os bebês filhos de mães solteiras. Quando nasceu, a avó de Amalé o enterrou vivo para cumprir a tradição da tribo. A índia Camiru, vizinha da mãe de Amalé, soube que o bebê havia sido enterrado e conseguiu desenterrá-lo 2 horas depois. Amalé estava desacordada e com terra e sangue nos ouvidos e nos olhos. Depois de passar o dia tentando animá-lo, Camiru conseguiu socorro médico a tempo de salvar sua vida. Camiru adotou Amalé e o ama como filho. Hoje, aos 6 anos de idade, Amalé é portador de anemia descentropoeica, uma doença que todo mês o obriga a sofrer transfusão de sangue para sobreviver. Apesar da saga que viveu e da sua luta diária, Amalé transmite paz, vida e alegria a todos que convivem com ele. E vamos combinar, né, gente? Amalé nunca perde o charme. Então, se o infanticídio é uma prática cultural que não é boa, então ela tem que ser repensada, porque as crianças são importantes. Pois é, tá aí. Essa história que contaram para nós na escola deve ser apagada, porque essa não é a verdade, né? Confesso a vocês que eu sou uma pessoa experiente. Confesso a vocês que na minha profissão, outra, já estou aposentado, 40 e tantos anos de mídia, rádio, televisão, jornal. Mas aquela cena em que... Porque várias cenas foram cortadas para não mostrar nesse horário, eu já disse. Mas aquela do garoto se mexendo embaixo da terra e pisando em cima, aquilo marca. Como é que você consegue trabalhar desse jeito? Eu estou emocionado. Confesso. Realmente é muito forte a cena, né? E mexe muito com a gente, porque se trata de vida de crianças, né? Crianças brasileiras que vivem dentro do nosso país, né? Foi isso que me sensibilizou em deixar tudo e doar a minha vida para salvar essas crianças, porque elas precisam saber também, elas precisam de uma oportunidade. Há uma oportunidade. Nós temos vários testemunhos lá na chácara, na Casa das Nações, né? São testemunhos de crianças que foram desenterradas vivas, são testemunhos de crianças que foram abandonadas na floresta para ser comido pela onça, né? Crianças na história do Amalé, que é uma criança linda, inteligente. E isso nos dá ânimo para poder, cada dia, sonhar em resgatar mais crianças, né? E dar uma oportunidade de vida para elas. Olha, eu penso cá que nesses 2 anos de Canal 10 no ar, nós apresentamos matérias de todos os tipos. Mas eu acho que essa matéria, né, Léo? Você também está emocionado, né? Lógico, quem não fica? Essa matéria que o Wagner nos trouxe, ela vai ficar para a história da história do Canal 10. Porque, na verdade, Wagner, aquilo que nós aprendemos lá nos livros não é nada disso não, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Desde a época do descobrimento do Brasil, né? Que nós temos aquela fantasia, né? Aquelas histórias bonitas que os portugueses chegaram. Mas eu acho que
a escola hoje, a educação realmente tinha que preparar os alunos para saber como que está a realidade dos povos indígenas hoje no Brasil. Como eu falei no começo, são 220 etnias dentro do nosso Brasil. São povos com seus próprios costumes, com sua própria cultura, com sua própria língua. São nação dentro do nosso país, véio. E muitas vezes quando eu falo quantos povos tem no Brasil, as pessoas falam 10, 5, e quando eu falo 220, as pessoas se assustam. Eu me assustei. Então as pessoas precisam saber realmente da realidade dos povos indígenas, porque são brasileiros, estão dentro do nosso país, véio. E saber qual que é a realidade deles, né? Então os indígenas, eles estão cada vez mais se aproximando do branco da cidade, né? E a sociedade está preparada para receber os brancos ou para receber os indígenas? Você acha que a sociedade está preparada para receber os indígenas? Não está. Ó. Então o que vai acontecer com os povos indígenas? A mesma coisa que aconteceram na época da libertação dos escravos. A sociedade não estava preparada para receber os negros e os negros não estavam preparados para lidar com a sociedade. E eles ficaram à margem da sociedade, que hoje nós chamamos de são marginalizados, né? Marginalizado não é a palavra em si, mas são as pessoas que vivem à margem. Então os indígenas está acontecendo o mesmo processo. Nós não estamos preparados para receber eles e eles não estão preparados para viver na sociedade. Então eles estão se marginalizando, vivendo à margem da sociedade. Você entendeu? Olha, eu penso que esse vídeo ele deveria ter várias cópias e ser entregues e fazer com que eles assistissem esses políticos ladrões, esses bandidos, esses que já foram inclusive condenados aí pelo mensalão e tantos outros aí, ficha suja, que roubam o dinheiro da nação, quando deveria ser aplicado, me permita fazer esse comentário, quando deveria ser aplicado esse dinheiro para esse tipo de coisa, investir nessas ONGs sérias, porque tem ONG que a gente vê nos jornais, nós vamos dando notícia aqui, às vezes tem ONG que o cara vai lá para pegar a grana. Agora vai se meter no meio dos indígenas, lá como ele já ficou 4 anos, para saber a verdadeira história do indígena brasileiro, lá que tem que ser enfiado o dinheiro da nação. Porque falta muito dinheiro para isso, né, Wagner? Sim. Não falta? Falta, né? Hoje a nossa organização vive de doação, né? A ONG de terceiro setor, ela vive de doação, ela é privada. E nós não temos verba do governo devido às questões que envolvem, até mesmo a questão de você se cadastrar nos órgãos competentes. Nós estamos nesse processo porque acreditamos que também é bênção trabalhar junto, né? Mas a nossa sobrevivência hoje é de doação, né? Nós vivemos de doação. Wagner, quando é que você volta para Brasília para continuar esse trabalho aí? Eu tenho um compromisso aqui em Fernandópolis até dia 15 ainda. E depois estamos retornando para Brasília. Quero ter o prazer, viu, Wagner, de divulgar. Você sabe, isso aí não tem custo nenhum para a sua ONG. Aliás, nós devíamos até pagar por isso, né? Porque é histórico uma matéria dessa numa televisão. Tá certo que hoje nós temos aí 2.000 assinaturas em Fernandópolis, que não é pouco, né? Uhum. E a internet que bomba aí a todo momento, em todo o Brasil, em todo o país e até no exterior, tem gente que nos vê na Romênia, né? Então, eu gostaria de mostrar esse trabalho que, assim que você puder, toda vez que vier a Fernandópolis, puder trazer alguma matéria nesse sentido, o Canal 10 está aqui para divulgar isso aí, porque eu acho que é uma pequena coisa que nós podemos fazer em prol desse trabalho. Criança com defeito, criança gêmea, trigêmea, filha de mãe solteira, sacrificada, enterrada viva, amigo, enterrada viva. Você viu um pedacinho ainda lá, os mais velhos pisando na terra e a criança se mexendo para sair. Quer dizer, precisa mudar a cultura dessa parte ainda dos indígenas. Ô Wagner, muito obrigado, viu? Nós ficamos devendo um grande favor a você e nós estamos aqui sempre à sua disposição, viu? Muito obrigado, agradeço e estaremos sempre à disposição para mostrar e falar um pouco do nosso trabalho. Quando é que você vai voltar para cá? Em fevereiro eu já volto porque eu vou fazer o tratamento de 2 crianças indígenas aqui em Fernandópolis, no Instituto Nesse Montoro, que abriu agora aqui. Tive uma reunião lá e eles abriram as portas para que a gente pudesse fazer um tratamento com toxina botulínica.
Então a gente vai ter um tempo com as crianças indígenas aqui em Fernandópolis, inclusive eu posso até trazer elas. É o que eu ia pedir. Para você dar uma olhada, mas também você pode entrar no nosso site lá, www.atini.org. Repita, por favor. www.atini.org. Lá você vai ter um pouco de informações, vai saber também como você pode contribuir para esse projeto. Né? Parabéns a você, nós estamos aguardando, vai trazer essas crianças aqui. Que idade tem elas? Uma tem 8 anos, que inclusive é a mocinha do filme sendo enterrada, e a outra é uma criança de 4 anos. Nós vamos mostrar, se Deus quiser, essas crianças aqui para você sentir o quanto é importante o trabalho dessa ONG que ele pertence, a Atini. Se quiser fazer colaboração, como é que faz? Entra no site, lá tem a conta, a forma como você pode ajudar. Nós temos parceria com PagSeguro, você consegue fazer doação pela internet mesmo e consegue fazer via depósito bancário. Beleza. Gente, vamos nos unir aí, porque ele é fernandopolense. Vamos cada um pouco, cada um faz e ajudar essa ONG aqui, que essa ONG é séria. E é um trabalho que é realizado com muita profundidade. Eu confesso outra vez, eu me emocionei ao ver. E nós não vimos tudo que estava lendo, porque teve que fazer uns cortes. Mas a coisa é brava, né, Léo? A coisa é brava. O pessoal da edição aí sentiu na pele mais do que nós ainda, porque viu coisas terríveis. Vai, você vai com Deus, que Deus te abençoe. Continue fazendo isso, porque nossas crianças indígenas não podem morrer. Né? E nós Amém. temos que ajudar. Amém. E vamos ajudar. Grande abraço. Leva um abraço nosso aqui do Canal 10 e todos, a retaguarda, todo o pessoal que está aí para poder voar essa matéria. E conta conosco aí, que nós estamos encerrando o programa, né? E vou dizer a você, este quadro que o Wagner participou aqui, nessa matéria, vai dar em torno de 28 minutos. O Edner, que é o diretor aqui do canal, já conversou comigo e nós iremos, além de reapresentar hoje essa matéria no jornal às 6 da tarde e à meia-noite, nós vamos reapresentar essa matéria várias vezes aí durante o dia, por algum tempo, para você conhecer a verdadeira história do povo indígena do Brasil. Grande abraço, tenham todos uma grande tarde. 6 da tarde tem a reprise desse programa, meia-noite também, tem uma grande noite. Muito obrigado e até amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, aqui no seu Canal 10.